Shalom, shalom! Como é que vocês estão? Mais uma live de testemunho aqui na página do Instituto Apostólico Mulheres com Espada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de testemunho, onde o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. Amém? Este espaço, esse momento pertence ao Senhor, aonde Ele é tributado, aonde irmãos e irmãs têm passado por aqui compartilhando a porção daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor tem feito e realizado em suas vidas. Amém? Sejam todos bem-vindos. Jéssica, Cristiane, Profeta Melian, sejam todos bem-vindos. Compartilha, convida alguém que precisa ouvir este testemunho, precisa ser edificado através da palavra do Senhor. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo que realiza milagres, prodígios, maravilhas. Ele ainda é o nosso Paizinho, que está em nosso meio, operando e realizando grandes coisas. Amém? Vamos orar para a gente iniciar. Amém? Tudo é através da oração. Nós nos conectamos com o Senhor através da oração. Amém? Deus, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Pai, mais uma vez, seja bem-vindo em nosso meio, aonde esta live te pertence, é para a glória do teu nome, não é para a glória do homem, Senhor, mas é para a tua glória, para que as nações, para que pessoas sejam alcançadas e elas venham ouvir, Pai, e testemunhar também aquilo que o Senhor faz na vida daquele que tem um encontro contigo, aquele que o Senhor escolhe, aquele que o Senhor separa, aquele, Pai, que tu escreve uma nova história. Seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo. Nós te louvamos. Todos os meios agora de comunicação, aparelhos, tudo agora sejam apresentados ao Senhor para uso do teu reino. Nós te oramos, nós te engrandecemos, em nome do nosso Rei, Yeshua HaMashiach. Amém e graças a Deus. Seja bem-vinda, Raquel, quanto tempo, Cristiane, que já está aí conosco. Eu quero compartilhar uma palavra contigo, você que está aqui, você que está pela primeira vez, você que está pela segunda, você que sempre entra, né, está conosco, participando das lives, dos quartos de guerra, do Destravando o Destino. Eu já quero, né, agradecer a você que tem participado conosco, tenha sido edificado pelo Senhor. Vamos lá, Salmo 125, apenas o verso 1, ok? Abra comigo aí a porção da palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, pega a sua espada. Você que pode, você que está em casa. Se você não puder, não tem problema. Nos ouça, nos acompanhe. Amém? A palavra do Senhor ela vai dizer assim, em Salmo 125, no seu verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eu vou repetir de novo, porque senão você já tinha dado um glória a Deus aí nos comentários. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Dentro dessa live hoje de testemunho, o Senhor pode te encontrar. O Senhor pode encontrar hoje irmãos e irmãs aqui hoje, jovens, adolescentes, anciões. O Senhor pode te encontrar aqui hoje. O Senhor pode encontrar aqueles que confiam nele. Você tem confiança no Senhor? A tua confiança está no Senhor? Fala comigo. Responda aí onde você está. A quem você tem confiado? A quem você entregou a sua vida? A quem? Meu Deus! Você tem se fortalecido? Tem sido na força do seu braço? Tem sido nos talentos ou nos dons que
foram emprestados para ti? Você tem se garantido em quê? Em pessoas? Em que você tem se garantido? No dinheiro? Na sua condição financeira? Nos seus bens materiais? Em que você tem se fortalecido? Aonde está a sua segurança? Aonde está? E o Senhor vai dizer assim: porque aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam. Se você está em Deus, se você confia no Senhor, não vai se abalar. Porque você está firme, você está permanente, você está na presença do Senhor. Amém? Permaneça firme, permaneça constante, permaneça na presença do Senhor Jesus. Então, nessa tarde, eu já quero convidar a pastora Ana Mara, que vai estar testemunhando. Amém? Pastora Ana Mara vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem realizado na vida dela. Amém? Seja bem-vinda, minha pastora! Oh, meu Deus! Ô, Shalom, Glória! shalom, a paz do Senhor, minha pastora. A paz! Como é que eu quero... Deixa eu tirar aqui uma correria, mas estamos aqui, né? Estamos aqui porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Verdade. Boa essa palavra, né? Quero Seja ser grata a Deus por bem-vinda! essa Nos palavra. conte tudo, esse momento é seu. Ô, Glória, deixa eu ajeitar a câmera aqui, então já posso iniciar. Amém. Obrigada pela confiança, né? E por essa oportunidade de eu estar testemunhando, né, um pouco da minha história. Isso é muito bom, gratificante, né? É prazeroso, é a realidade. É a realidade da nossa vida, é contar o nosso próprio testemunho, né? E eu me sinto honrada, em nome de Jesus. Amados, compartilhe a live, vamos ficar bem reflexivo no que Deus vai falar através do meu testemunho para a sua vida, porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Bom, pastora, minha apóstola, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, tá? Amados, eu estou aqui para testemunhar nessa tarde, né, hoje do dia 11, do mês 11 de 2025, uma live especial da parte do Senhor. Nessa tarde, eu quero contar um pouco de uma mulher, né, que representa a mim mesma, e isso é muito gratificante. Antes de mais nada, eu quero lembrar a você que o testemunho, ele edifica a si mesmo. Porque muitas das vezes você vai testemunhar e muitos não vão acreditar. Mas quando você testemunha, você sente o prazer de alegria, porque é você mesmo que vai contar o seu testemunho. Apóstola, eu me chamo Ana Mara, né? Nasci de uma cidade chamada Ituberá, Bahia, Brasil. Cidade capital de interior pequeno, onde ali oferecia umas fazendas, onde ali meu pai, ele reinava como um capataz, que hoje chama gerente, né? Meu pai ali naquela cidade de Ituberá, Ituberá, Santo Antônio de Jesus, se tiver alguém aqui, parabéns por essa cidade que é linda, chamada também Jubiapá. Eita, cidade abençoada. Uma cidade onde ficou visível e monotória até hoje, né? Que o milagre existe. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais naqueles que creem. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso. E eu nasci no ano de 2000, nasci no ano de 1982. Ali estava gerando um milagre. A minha mãe não tinha maturidade, ela não tinha acesso, como hoje a gente vai dar luz em um lugar preparado, com médico adornado. Naquela época era parteiras, né? Parteiras que faziam os partos. E muitas das vezes as parteiras ela não tinha um desenvolvimento que hoje um enfermeiro,
né, tem uma evolução maior. E ali começou a surgir um milagre, né? Onde há 2 dias tentando dar luz a essa menina chamada Ana Mara, que sou eu, e ali houve um processo, e dentro daquele hospital, porque Deus gera, viu? Deus gera o milagre para trazer a transformação. E Deus prepara o ambiente. Às vezes nós achamos que a confusão vai trazer só medo, circunstância, aflição. Não, não. Eu venho lembrar você, para você ter um conhecimento e saber quem é Jesus, você vai passar por situação visível. Você vai passar por situação dolorosa. E ali Real. minha mãe e meu pai, ele estava passando por essa situação. Eu, ali, era inocente. Quantas de nós somos inocentes? Ali estava para ser cuidada, mas o Senhor já tinha um poder sobre a minha vida. E ali, apóstola, quando chegou aquela dificuldade naquele hospital, foi visível, né? E ali chegou uma enfermeira chamada Ana, outra chamada Mara. Mas o interessante é que esse homem chamado Dazão, que foi meu pai paterno, ele era brabo. Sabe aquela pessoa braba que para você falar, você tem que ter cuidado, você tem que ter preocupação. Então todo mundo já sabia, porque é uma cidade pequena, todo mundo sabe, todo mundo conhece todo mundo. Eita, vem ele. E chegando naquele hospital, minha mãe estava ensanguentada. E o caminho para chegar ao hospital, muitos não viram. Porque o meu e o teu caminho, muitos não vê. Só sabe dizer, chegou, chegou, mas não sabe como foi que chegou até lá. Meu pai colocou dentro, em cima de um trator, né? Como é que pode uma mulher, para dar luz, cheia de hematoma, pastora, minha apóstola, cheia de hematomas. E ali, dentro atrás de uma carroça, sendo levada, sendo socateada para o lado para o outro, para o lado para o outro, para o lado para o outro. Estava gerando um milagre. Aleluia. Se Deus tem promessa na minha e na tua vida, vai acontecer. Aleluia. A gente se preocupa com muito, mas o poder de Deus na nossa vida é tremendo. E ali no ano de 1982, surgiu um milagre em uma cidade chamada Ituberá, onde minha mãe veio dar à luz, a chegada dela não foi fácil, e um médico chamado Dr. Kleber. Eu falo porque esse testemunho vai ser edificado. Essa live vai ser levada. E esse Deus é Dr. Deus. Kleber ainda é vivo. Porque quando eu fui fazer minha primeira viagem missionária, eu fui entender minha paternidade. E Meu dentro dessa Deus. paternidade, eu entendi meu nascimento. Nós temos que entender nossa paternidade. Alguém me ouve Amém. aqui? Nós temos que entender por que Deus chamou como missionário, chamou como pastor, chamou como pastora. Eita glória! E no ano Ei, de 1982, aleluia! Uma mulher chamada Ana ou Tamara ali trabalhando como enfermeira, teve a ousadia de chegar para aquele homem e apresentar Jesus. Aleluia! Um homem terrível. Um homem que a sociedade tinha medo de falar com ele. Mas quando o Deus eterno chega na nossa vida, tudo muda. Deus chegou na minha família através do meu pai. Deus chegou na minha vida através do meu pai. E ali houve um milagre. Elas disseram para ele, se o senhor crê, estiver junto comigo, vai haver um milagre sobre a sua filha. Porque a decisão do médico foi chegar para ele e dizer, escolha ou a mãe ou a filha. E meu Deus. ali o Senhor não só escolheu sua mãe, mas escolheu a filha e a mãe através de uma oração, através de um propósito, através de uma conversação. E ali foi gerando. E ali o Senhor marcou a minha história. Ali comecei a entender, mesmo sem ter pensamentos assim adulto, mas eu já sabia quem era Jesus, porque alguém já começou a me apresentar. Só que detalhe que na minha família toda é católica, católica do pé roxo. A família da minha mãe materna e do meu pai paterno. Era uma família totalmente idolatra. Enquanto estava ali fazendo o processo do parto, eles estavam servindo a Baal, estavam apresentando a Baal, estavam soltando fogo, estavam apresentando a minha vida para os Baal. E eu não posso assim mencionar muito para que a gente não venha demorar para ver um detalhe fixo para a nossa história. O encontro de Jesus com Ana Mara foi, aleluia, de medo, fragilidade, medo, circunstância de dor, preconceito. Por quê? Cresceu uma menina frustrada. Uma menina que a mãe levou 3 meses dentro do hospital, não foi amamentada pela sua mãe materna. Eu não tive o afeto materno, porque eu tive que sair do laço da minha mãe. Porque ela ficou 3 meses, ela adquiriu uma bactéria, e ali houve um processo. Eu, para os médicos, não ia falar, não ia andar.
fui levada para, não para meus pais, meus avós paternos nem maternos, fui levada para uma tia. E chegando ali, aquela formação, não foi aquele amor, que nós sabemos que mãe é mãe, nós sabemos que pai é pai. E é diferente, por mais que a gente ache amor, mas é uma diferença. E ali eu fiquei quase 6 meses sem ver minha mãe. Quando minha mãe se encontrou, já estava cheia de dor, cansada, porque meu pai violento, uma família toda destruída, onde entrava Dalilas, onde tinha Jezebel, e ali tentou destruir a minha família. Mas estava ali uma menina chamada Namara. Há 1 ano de idade, Satanás se apresentou e disse, eu quero ela, eu quero ela. Isso é área espiritual, só para quem está compreendendo e entende. E ali o processo foi na minha parte matéria, onde veio uma menina frustrada, uma menina que chorava por tudo, uma menina que ninguém queria ficar, uma menina que não poderia dormir na casa de alguém porque via coisas, tô vendo, tô vendo, tô vendo, e as pessoas não entendiam. Meu E aí eu Deus. começo a entrar no meu testemunho, onde, a partir dos 2, 3 anos, eu já começava a entender. Eu ainda lembro de muitas coisas de 4 a 5 anos. E eu comecei a entender a rejeição. Aí começou a criar dentro de mim um medo. Começou a formar dentro de mim, ninguém me ama. Começou a formar dentro de mim para que eu nasci. Aos Nossa. 6 anos, meus pais se separaram. Mas não foi uma separação comum, né? Foi uma separação dolorosa, dolorosa onde havia violência, onde havia medo, onde havia ignorância. E eu assisti tudo isso. A minha mente ficou focada a vida não serve para nada. Meu Para que eu Deus. nasci? Porque saía de minha mãe. Ah, desde o meu ventre você já me dá trabalho. Desde o meu ventre você é chorona. Desde o meu ventre. Por que você não morreu? Porque eu entendo hoje a minha mãe. Eu entendo. Uma menina de 14 anos foi dar à luz onde houve um processo doloroso. Porque nós temos que entender a cicatriz de alguém. Nós temos que entender, nós que hoje estamos formados, ministrando a palavra, nós temos que entender a paternidade de alguém. E para isso acontecer foi nos 7 anos de idade, onde nós sabemos que é uma idade onde está madura para a mente funcionar, entender a área espiritual. Onde você sabe o que é não, onde você sabe que você atravessar a rua, você é atropelada. E aí começou o processo, apóstolo. Aí começou a rejeição dentro de mim. Aí começou a necessidade de entender quem é esse Jesus. Quem é ele que deixou eu sofrer? Meu pai se separou da minha mãe, passava com as Dalila na rua. A cidade pequena, todo mundo via, todo mundo já sabia quem era aquela mulher que foi abandonada pelo seu esposo. E passa na rua. Aí tem as bodegazinhas, eu vou falar assim, porque alguém vai entender, porque é testemunho, não é verdade? Então, as bodegazinhas, meu pai deixava o nome dele lá para comprar alimento pra gente. E chegando lá, Voltou? Voltou. aleluia, Voltou agora. glória a Deus. Então, chegou num belo dia, nessa bodegazinha que chamava, hoje é mercadinho, hoje é padaria, hoje tem uns nomes específicos, né? Delícia, e aí vai. Mas naquela época era pão, onde vendia pão mesmo. Onde vendia farinha, arroz, onde vendia aquelas situações assim, que as pessoas que não tinham condição chegavam até ela. E ali houve um processo que eu tive de ver minha mãe chorar como uma criança. E eu vi minha mãe ouvindo dizer que meu pai tinha encerrado as compras ali. Como ia comer? Não tinha nada para se alimentar, esperando 30 dias para chegar aquele dia. E ali eu comecei a perceber que doía a fome, doía não ter o que se alimentar. De manhã não ter um café, de levar 3 dias sem conseguir colocar um café na boca. Ali eu já sabia a necessidade e a falta que doía e roncava o seu estômago. Não porque eu não gostava da comida, é porque não tinha mesmo. Não tinha o que comer. E ali começou a gerar, entre 10 a 11 anos de idade, e comecei a morar com meu pai. Chegando lá, ele estava servindo ao nosso Deus, teve um encontro real com o Senhor, e ele me apresentou esse Jesus. Só que quando ele me apresentou esse Jesus, eu não quis esse Jesus. Por quê? Porque, como assim? Ele tinha esse Jesus e minha mãe passava por situações difíceis. Como assim ele tinha esse Jesus e ele abandonou a família? Então minha mente ficou focada não presta
esse Jesus não existe, esse Jesus não faz nada disso. É melhor eu ficar como eu estou mesmo, né? Uma menina cheia de trauma, falar comigo, olhava com tristeza, choro, Pastora, preconceito. Sim. pastora, só um minuto. A sua imagem está congelada. A gente só ouve a senhora, mas a sua Nossa. imagem está congelada. E aí, o que a gente faz? O que é que eu faço? Isso aí a Tá gente aqui só está normal para ouvindo. mim. Eu não Eita, sei. A sim. senhora recebeu alguma ligação? Recebi, eu É, porque anulei. aí vai, sai, vai ter que entrar de novo. Bora Porque entrar de novo. congelou. Bora entrar. A senhora sai e eu vou mandar o convite novamente. É assim mesmo, gente. É batalha. É para o nome do Senhor ser glorificado. A gente sabe que reino espiritual é isso. Ainda mais que vidas, né, vão ser alcançadas. Então o inimigo tenta, né, de todas as formas frustrar. Mas a live é do Senhor. Pertence a Ele. Amém? Glória, voltamos. Pode continuar. Amém. Para falar sobre isso, tem que ter uma maturidade profunda, né? Verdade. E não ver lágrima nos olhos é porque tem verdadeiramente a certeza de quem está no controle da sua vida. Então, como eu estava falando, na cidade de Tuberá, Bahia, eu nasci, ali estava. Teve situações visíveis, onde eu nasci no interior chamado Ituberá, onde Deus fez um processo na minha vida. O parto da minha mãe não foi um parto fácil, difícil. E para chegar até esse Jesus, teve um encontro real com meu pai paterno. E nesse encontro com meu pai paterno, no ano de 1982, gerou essa mulher chamada Ana Mara, onde para o Deus que eu sirvo hoje ser alcançado na minha vida, teve que começar desde o ventre da minha mãe. Eu quero dizer a você que está aqui que hoje nós vamos entender o que é a chegada de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes quem chega até Jesus, quem está em Jesus, não vem uma qualidade de um berço evangélico. Talvez você nasceu com famílias de religiões diferentes, né? Não precisa citar elas, mas nós sabemos que a certeza que devemos alcançar está em Jesus Cristo. E Amém. ali, naquela maternidade, minha apóstola, no ano de 2082, houve um milagre, onde o médico chegou para meu pai e a minha mãe e falou que era mãe ou filho. Minha mãe ouviu, porque muitos esquecem que quando alguém está no leito, às vezes a mente ela não para, ela funciona, por mais que esteja no estágio de improvação, um estágio de morte para alguns, mas para Deus a última palavra é a dele. E ali Jesus chegou naquele hospital, onde uma mulher chamada Ana e outra Mara, porque Deus sempre vai colocar o povo dele no meio daqueles que ninguém dá nada, no meio de situações que é improvável, e vai nascer o nome de Jesus sobre a minha e a tua história. Aí nasceu Jesus sobre mim. Porque quando o médico olhou para meu pai e disse era para escolher entre a mãe e o pai, a filha e a mãe, o meu pai era um homem terrível, né? Onde eu estava falando, eu vou bem resumir para não demorar. Meu pai era um homem que a sociedade tinha medo de falar. Meu pai, naquela época, onde hoje representa em mercados grandes, em empresas grandes, como chama de gerente, naquela época se chamava Capataz, uma cidade chamada Jubiabá, do interior da Bahia, junto com Ituberá, Valência, esses lugares assim. Era um lugar onde pessoas com situações difíceis, que não tinha leitura, não tinha aprendizado, então ele se tornava pela autoridade de ousadia de comandar ali aquele povo brabo, e ali ele era capataz daquele interior, daquela redondeza. Então todos já sabiam. Então, imagine uma mulher dizer assim, ô seu Dazão, deixa eu falar com esse homem, estava enfurecido, né? O homem estava, não, eu quero minhas duas, eu quero as duas. Olhou para o médico, porque Deus, ele é especialista, gente.
Oh, meu Deus do céu. Deus, ele é fiel. Quando Deus escolhe é desde o ventre. É por isso que você tem que reconhecer sua paternidade. Para não você não ficar frustrada pela sua paternidade. Você vai entender que o encontro que você teve com Deus é quando você gera dor. Quando você passou por diversidade cabível que não tem jeito. Meu E Deus. ali surgiu um impossível na vida do meu pai. Por quê? Para parar Paulo, eu vou falar um pouco aqui da palavra, para parar Paulo, todos sabem, tá? Paulo, ele teve um encontro real com Jesus. E para ter encontro real com Jesus não é qualquer um, não. Porque esse povo, quando é ousado, apóstola, Meu para Deus. falar tem que ter sangue no olho, como nós dizemos, né? E meu pai era desse jeito. Para falar com ele era bater na mesa, a mesa se quebrar no meio. Mas Jesus sabia quem era aquele homem. Jesus Uhum. conhecia a sua história. Por trás daquele homem brabo tinha uma dor, uma cicatriz da sua infância. Nasceu de um interior também, uma Bahia, da Bahia que a sua família toda sem leitura, uma família de terra de cacau, que hoje, se tivesse a sabedoria de hoje, era uma pessoa mais rica do município. Mas vendeu um pedaço ali para comprar um pedaço de pão aqui, vendeu um pedaço ali para não faltar carne aqui. E aí foi despedaçando, porque não teve uma formação, como hoje nós temos essa oportunidade. E ali nasceu em 1982 essa mulher aqui que vai falar desse pouco desse testemunho e como foi que Jesus chegou na minha vida. Ali meu pai teve um encontro com umas mulheres chamadas Ana ou Tamara, por isso que o meu nome é Ana Mara. Essas enfermeiras, ela apresentou Jesus a meu pai e disse: se Junção você de crê, duas enfermeiras, é isso? O nome? O teu nome? Duas minha avó, enfermeiras que deu a junção do seu nome. Ana Mara. Meu Ana Deus! Mara. As enfermeiras, porque por isso que eu estou dizendo que vai chegar essa live, o inimigo está furioso, vai Meu chegar, tá? Deus. Essas enfermeiras, eu tive a oportunidade de ver elas antes de eu receber o unção missionária, né, que eu vou falar lá na frente. E para eu ser consagrada missionária, eu tive que entender minha paternidade, né? Hoje muitas lideranças não sabem disso, Eita! porque tu tem que ter ciência. Sou eu que estou recebendo óleo. Não é alguém que não disse que eu não sou. Eu que tenho que ter a certeza de que Deus me chamou para esse Meu chamado. Deus! É muito Fala, Jesus. profundo, meu apóstolo. Então, o que acontece, apóstola, essa mulher chamada Ana e a outra Mara, pegou na mão desse homem bravo, enquanto os médicos estavam lá lutando pela vida da minha mãe e a minha, e a decisão do médico eu vou salvar uma, porque não tinha como salvar as duas. Porque minha mãe estava no processo 2 dias, as parteiras empurrando a barriga, as hematomas para todo lado, não tinha como fazer um parto cesáreo. Meu Deus. Porque se abrisse, quem é aqui medicina sabe que ia acontecer. Hemorragia, né? Mas Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Para Deus chegar na vida do meu pai, teve que tocar no que ele amava. Às vezes é necessário tocar no que nós amamos. E ali, era a primeira filha dele, primogênita. Um homem prostituto, um homem que era conhecido na sociedade, um homem que, quando abria a boca, a terra tremia. Estava diante de 2 mulheres, enfermeiras, que orou junto com ele. Meu Teve a Deus. ousadia de chegar a ele e dizer: posso orar com o Senhor aqui? O Senhor crê? Ele disse, ele Aleluia. estava no estádio que ele não poderia dizer nem não nem sim. Um homem grandão caído no chão de joelho. E ali ele disse assim: o nome da minha filha vai se chamar Ana e Mara. Porque enquanto ele orava, o choro saía. Aleluia. E ali começou a trajetória da minha história. Meu Deus. Ali eu fui separada da minha mãe materna. Ali minha mãe levou um processo de tomar antibióticos e levou quase 6 meses internada e eu não tive um afeto paternal, né? Eu não fui amamentada pela minha mãe, né? Eu rejeitei, meus organismos rejeitou também o leite. Nenhum leite eu conseguia tomar. Então, foi levado aquelas papinhas de banana. E detalhe, Deus escolheu uma família, assim como fez na vida de Esther, para Meu cuidar de mim. Por quê? Minha mãe sofreu muito, tinha 14 anos. A Deus. família do meu pai
e a família da minha mãe? Jovem, a da minha mãe não suportava a família do meu pai. A do meu pai não suportava a família da minha mãe. Nossa. Caos Então, de eu lá. vim para, tipo assim, essa menina veio e ainda trouxe dor. Essa menina veio e ainda trouxe essa situação. Não serve para nada. Disseram que minha cabeça ficou enorme, né? Assim me contaram que eu fiquei quase 5 meses sendo acompanhada pelo neurologista naquela época. E eles afirmaram que eu não ia falar, nem andar, nem ouvir. Meu Deus. E ali começou o processo de Deus na minha vida. Com 6 meses, minha mãe voltou para casa. E aí começou a rejeição. Eu já senti desde a paternidade o que é rejeição. E ali, aos 1 ano de idade, com a chegada da minha avó paterna, ela veio a falecer, mas me apresentou para os Baal, os demônios territoriais daquele lugar. Como eles falam, consagrei. Eu vou, mas... E aí começou o processo de minha mãe comigo, onde eu ouvia palavras. E as palavras eram duras. Aí, com 3 anos de idade, minha mãe teve a minha irmã, né? Que é a caçula. E ali, minha irmã, eu olhava que ela cuidava melhor, eu via ela amamentando. Aí começou dentro de mim a rejeição, o medo. Aí eu entro agora no meu testemunho, para vocês entenderem. E aí veio o medo, a dificuldade. O será que alguém me ama? Meu Deus. Será que foi bom? Será que esse Deus existe mesmo? Crise da Aí, identidade. com 5 anos de idade, eu tive uma experiência profunda do meu avô paterno. Meu avô paterno, ele sempre ia para minha casa e levava bonecas. E ali ficou aquela imagem dele sendo levado, assim. Indo e eu só via os pezinhos dele, porque minha vida era assim. Caí de cabeça baixa, porque se eu olhava dentro do olho, Deus já tinha um chamado na minha vida. Eu já via, eu sentia o que a pessoa olhava para mim. E aí eu só ficava assim, de cabeça baixa. E eu só via os pés da pessoa passar. Aí começou as frustrações. Com 5 anos e meio, eu chamava meu avô materno, que é o pai da minha mãe. É muito forte. Eu vou contar pouco, porque é muita coisa. Eu amo esse Deus por isso. Porque ele já cuidava. Ele já era comigo antes de eu saber quem era ele. Sim. Apareceu uma cobra coral. Aí, interior da Bahia, como eu falei, né, município, cidadezinha, interiorzinho, terrinha. Eu tava lá. E aí tinha de manhã cedo, que todo mundo acorda às 5, 6, 7 horas da manhã. De manhã cedo eu tinha mania de acordar e ficar, papai. Eu chamava meu avô de pai, né? Pai, pai. E disse que eu pegava a vassoura, assim, e começava a brincar, né? E ali disse que eu tava chamando, pai, vem comer o biscoito. Vinha comer o biscoito com café que minha mãe fez. E ali ele, já vou, vô. Quando chegou no meio do caminho, eu tô lá chamando. E o povo chegou. E disse que nada de eu chegar. Quando vai todo mundo ao meu encontro, tá lá eu, pegando na cabeça de uma coral. Meu Deus. Matando uma coral. Todos sabem o que é cobra coral. Meu Deus. Nessa época não tem revolução, imagina naquela época. Disse que o povo começou a me chamar assim, essa menina é diferente. Essa menina é estranha. Aí eu só ouvia falar assim. Essa menina tem algo diferente dentro dela. Meu Deus, essa menina, do jeito que ela nasceu, com 1 ano de idade, ninguém tocava na pele dessa menina, porque essa menina rejeitava tudo, o organismo dela não conseguia alimento nenhum. A pele dessa menina era toda. Aí começou a união, a pastora, minha apóstola, da família do meu pai e da minha mãe. Por quê? Era uma família totalmente, uma não suportava a outra. Só que quando a idade de 1 ano já começa o amor, carinho, aí começou a conjunção da família, porque naquela época era folha, né? Banho de folha, banho de. E aí vai processo. E minha avó materna tinha esse negócio, né, Sônia? Tinha aquela situação. Deus cuida, irmão. Deus cuida, minha irmã. E ali eu tive um banho na minha avó paterna. Ela olhava para mim, olha o segredo do olhar. Ela olhava para mim com quem diz assim: me perdoa, porque eu não cuidei de você pequeno, menor.
E ali juntou a família. Aí quando chegou nessa idade de 5 anos, onde matei a cobra coral, tava toda a família lá, reunida. Menina, essa menina é terrível. Eu usava assim as palavras, né? Essa Aham. menina, desde pequena, tem algo diferente nela. Com 7 anos de idade, começou o processo. Eu descobri a visões de ver coisas terríveis, apóstolo. De eu botar dentro de mim tomadas e, e com medo da escuridão. A noite para mim era terrível. E aí ele começou, eu senti dentro de mim, não era mais as pessoas que falavam, eu já senti a rejeição, o medo, o preconceito, a falta de carinho e achar que eu nasci só para trazer trabalho. E aí começou a frustração dentro de mim. Aí eu levo a história de uma menina de 11 anos de idade sair do laço, onde viu separação dos seus pais, onde viu situações visíveis de medo, de falta de alimento. A idade de 11 anos de idade, chegar em uma cidade chamada Salvador, para fugir do medo, para fugir da dor, da rejeição. Porque quando eu fui morar com meu pai paterno, tinha a sua mulher. A sua mulher, ela era usada demais para me amedrontar, para me trazer mais dor. E hoje eu entendo isso. E ali eu queria fugir daquela situação. Minha mãe veio para Salvador, chegando onde eu hoje estou. Não tinha casa, não tinha abrigo. E minha mãe tinha que trabalhar em casa de família. E eu estava na casa do meu pai tinha uma condição boa, mas eu era violentada, machucada, abandonada. Só que dentro de mim tinha algo de dizer assim: eu não vou falar apóstola, porque senão a apóstola vai sofrer. E ela não vai poder me ajudar, porque depois que ela sair, eu vou voltar a sentir as dores. Meu Então, Deus. preferia guardar. Eu preferia eu sentir aquilo. E Meu Deus. aquilo começou a formar dentro de mim uma formatura que todos vão entender agora, dizer assim: rejeição. Você é uma rejeitada. Meu Você não serve para nada. Você não vai viver. Ninguém gosta de você. E ali começou a trajetória da minha história aos 12 anos de idade, para 13. Vim para a cidade de Salvador, Bahia, porque minha mãe disse: se você vier para aqui, você vai ter que trabalhar. Comecei a trabalhar nessa idade, na casa de família, de cuidar de criança. E ali começou meu projeto de vida, onde eu vi uma diferença, né? Casas bonitas, não faltava alimento. E ali Deus começou a me tratar de uma forma de cuidado. E eu, machucada, comecei a trazer dentro de mim a rebeldia, a frustração, o medo. E assim tem pessoas dessa forma. Aí vem a adolescência, né? Vem a juventude. E ali vem o meio da minha história, né? Eu comecei a buscar um afeto que eu não achava em ruas, em casas, em festas, em baladas. E o medo que eu tinha dessas frustrações, quando eu achava alguém que me abraçava e dizia: você é linda, você é maravilhosa. Para mim, aquela pessoa era ótima. Meu Aí Deus. depois aquela pessoa usava de outra forma. E ali começava outra frustração na minha vida. Aí cheguei à idade de 16 a 17 anos, onde ali estava terminando meus estudos, conheci uma família que me abraçou. E aquela família era de uma religião diferente do que meu pai alcançou na vida dele. Essa família ela era voltada toda a espiritismo. E estava lá eu naquela casa. Ela me deu abrigo, me deu escolaridade Te abraço. e me abraçou. E nesse abraço, eu comecei a ver quem é Jesus. Onde é que está Jesus? E ali Deus começou a me mostrar quem era ele. Meu Deus. Só que eu não queria ele. Meu Eu Deus. comecei a dizer: não, ele nunca cuidou de mim. Meu Deus. Eu não quero esse Jesus. Eu quero esse Problema de Jesus. maternidade.
Eu não quero esse Jesus. Esse Jesus não cuidou de mim. Esse Jesus que meu pai me apresenta é mentiroso. Meu Deus. Esse Jesus que ele diz, ele não é bom como ele diz que ele é. Então eu não quero. Ele abandonou a minha família. Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu passei fome. Que Jesus é esse? Não quero. Eu estou viva porque minha avó foi para os Baal e orou. E rezou lá, minha avó. Minha avó que me deu banho de folha. Nossa, Começou assim. Eu quero esse Deus de meu pai eu não quero, não. meu E ali Deus. começou o processo de meu pai É, orar pela minha vida. Aí chega a parte, né, que Deus ele trata conosco. 19 anos conheci meu esposo. Aí eu entro na história onde eu conheci Jesus. meu Deus. 19 anos eu conheci esse homem e toda a frustração que estava dentro de mim foi liberada na vida dele. Meu Eu Deus. achava esse homem, uau, meus sonhos, o amor que eu não tive da minha mãe, o amor que eu não tive do meu pai, o amor que eu não achei na minha sociedade, o amor que eu não tinha, nunca tive uma casa que tivesse um quarto para mim, né? Então, quando eu vi esse homem, ele me levava para as festas, ele me abraçava, ele me ligava 24 por 24. Ele 10 anos mais velho que eu. E aí, a casa que eu estava falou, se você continuar com ele, você vai ter que ir embora. E eu disse, eu vou embora. Porque eu achei o homem da minha vida. Não fiquei 6 meses sem falar com minha mãe, não queria mais ninguém da família. Não queria saber de ninguém, ninguém para mim serve. Deus estava no meu esposo. Aí Jesus chegou na minha vida agora. Ali eu passei, senti dores. Meu Deus. Ali, todas as minhas frustrações, se meu esposo se não quisesse falar comigo, até no, que ele fechasse a porta, não quisesse me ver, para mim eu queria morrer. Entrou a depressão, o síndrome do pânico, o medo, entrou a necessidade de falta. E ali acabou, meu mundo. Porque depois de 3 anos, esse homem lindo virou um homem que era totalmente diferente. Meu Eu Deus. disse, que Deus é esse? Não, não quero. E aí começou a chegada dos sinais de Jesus. Era profeta de um lado, era profeta de outro. Onde eu ia, era alguém dizendo, mulher, Deus tem algo diferente contigo. Eu estava em uma porta de um bar com meu esposo, chegava alguém e dizia, tem alguém orando pela tua vida. E a única pessoa que vinha era meu pai. Ele dizia, não, ele não. Eu não quero o Deus dele, não. O Deus dele eu não quero. E ali eu comecei a ver coisas cabíveis aos meus olhos, milagres, livramentos. Eu comecei a ver todas as evidências que esse Jesus existia. Aleluia. A idade de 25 anos, eu já estava indo para a igreja, mas era daquela forma. Ia, chorava, saía, sabe, saía aquelas secreções, e os pastores diziam, meu Deus. E nada de assumir aquela realidade de Deus na minha vida. Ainda tinha frustrações dentro de mim. Medo, cansaço. Ainda não tinha perdoado a minha mãe, não tinha perdoado meu pai. Eu não entendia por que esse processo. E comecei a entender, porque quando a gente vai para casa das nossas famílias, né, a gente começa a dizer assim, menina, quando tu era pequena era assim, teu pai fazia assim, tua mãe era assim. Aí eu comecei a descobrir quem era meu pai perante a minha mãe. Coisas terríveis. E aí teve um belo dia que teve aquele poder do Espírito Santo na minha vida, onde vem um ousado, né? Desce do altar e vai de encontro a um improvável que ninguém vê, ninguém olha, e usa onde mais dói. E ali ele usou só uma palavra que ficou até hoje gravada no meu coração. Meu Deus. Teu pai pode ter te abandonado. Tua mãe pode ter te abandonado. Mas aquele que cuidou de você até hoje Meu Deus. nunca te abandonou. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 1 em diante vai falar da palavra de Deus. E essa palavra, ela controla toda a minha alma.
Aleluia. No livro de Jeremias, capítulo 1, vai mencionar, dizer, antes que eu te formasse, eu já sabia quem tu eras, Jeremias. Aleluia. Palavra ficou gravada no meu coração até hoje. Eita, Tudo, Jeremias! tudo, minha apóstola, que tenta contra a minha vida não é maior do que essa palavra dentro de mim. Aleluia. Na mesma hora, aquele poder que estava na vida daquele homem veio sobre mim e eu gritava. Sabe aquele momento só seu e de Deus? Aleluia. E ele disse, até hoje você sofreu. E aí entrou Jesus na minha vida. Só que, porém, eu fiz escolhas antes de encontrar Jesus. Antes de reconhecer quem era ele na minha vida. E aí, aos 27 anos, eu engravidei da minha filha primogênita, onde ali eu tive meu primeiro milagre visível. Onde eu dei eclâmpsia e eu vi o Senhor, os sinais dele se apresentar no momento da minha dor. Dentro de um hospital, onde ele foi comigo no ventre da minha mãe. Ele foi na paternidade da minha filha. Aleluia. E ali naquela paternidade da minha filha, o Senhor me trouxe a lembrança da minha infância. Porque no momento que eu gritava por socorro, quem mulher que teve parto normal que sabe que tem parto induzido, como eu tive, né? A dor é multiplicada. Tanto é que a ciência diz que a dor de parto é como quebrar os ossos de uma vez só do corpo. E ali eu vi os sinais de Jesus. Ele descia, está lá em Apocalipse. Ele descia com sua luz, vinha até o meu órgão vital, que era meu coração, e fazia a bombear de novo, a bombar. Meu coração. E eu dizia, o que é, Senhor? Se esse Deus, olha para isso, preste atenção. Eu dizia o quê? Que eu não queria saber o Deus do meu pai. Eu disse, Senhor, se o Senhor existe mesmo, e esse Deus que meu pai diz é o Senhor agora, deixa eu criar minha filha. E eu irei onde o Senhor me mandar. Deu acesso. É aí que ele entrou. Com força. Era tudo que ele queria. Que você reconhecesse ele. Aos 27 anos de idade, eu reconheci o meu chamado. Aleluia. Jesus entrou na minha história. Glória a Deus. Esse é papai. O detalhe, apóstola, que quando eu saí daquele hospital, eu saí com síndrome do pânico, depressão pós-parto. Meu Deus. Ali, quem tem ciência e entende a parte espiritual vai entender o que eu vou falar aqui agora. Quando Deus tem um encontro real com aquele que ele escolhe, não tem ninguém a não ser ele e Deus que possa resolver seu problema. Exato. Não tinha psicólogo, não tinha conselheiro, não tinha médico, não tinha remédio que pudesse mudar o que Deus queria mudar dentro de mim. A libertação que Deus fez na minha vida foi eu e ele. Meu Deus. Os milagres que Deus fez desde o ventre da minha mãe foi eu e ele. A evidência de adulta só foi para comprovar a minha paternidade, a paternidade da minha mãe entre eu e ela. Porque até então eu tinha um sentimento de minha mãe, não por ela ser minha mãe, mas por ela ser mãe, está no meu registro. Meu Deus. E aí eu tive que entender o que é um amor paterno Meu Deus. e materno. Porque até então eu só tinha meus pais porque estava no registro. Olha aí. Porque se não tivesse no registro, se fosse outros pais, eu queria outros pais. Sim. E isso estava dentro de mim.
Isso me machucava. Rejeição. Então, os medos, os medos, preconceitos, os sentimentos, as dores, era para matar. E assim acontece no meio, no teu meio, no meio. Sabe? Os sentimentos, os medos, a solidão, tudo isso veio da paternidade. E na fase adulta, é uma menina frustrada, uma menina ciumenta, uma menina angustiada, uma menina que não consegue fazer nada, vai para a escola, não consegue fluir, a mente não consegue ser aberta. É uma pessoa totalmente incapacitada para resolver qualquer coisa. Cuidado, até para atravessar a rua. Eu não tenho nem coragem de deixar ela sozinha. Por quê? Porque Satanás sabia quem era a bomba que ia acontecer lá na frente. Então, enquanto jogasse frustrações, medo, dor, essa pessoa estava totalmente circulada e algemada por o diabo. Sim, E eu posso falar aqui por quê, meus filhos? Então, o que aconteceu comigo? Destravou aos 27 anos de idade. Meu Deus. Aí começa aos lados, do lado de outro. Começa as dores não vir só para te machucar, mas para te matar. E aí você começa a clamar o nome de Jesus. Aí entra o Espírito Santo na nossa vida. Meu Deus. O discernimento. Meu Deus. E aí você é uma pessoa que vão criticar, vão zombar, vão te abandonar, vão tentar te vender como fez com José, mesmo sabendo a sua história. Mas você não vai estar nem aí como José. Onde te jogar, eita, Jesus estará. Porque você tem toda a evidência que você foi chamada para gerar. Você tem toda a evidência que o que você passou, a cicatriz, não foi para você ficar... ninguém me vê, ninguém gosta de mim. Meu Deus. Você tem toda a evidência que Deus te chamou com capacidade. Aleluia. E a sua paternidade foi só você e Deus. E você tem toda a evidência que se Ele foi com você quando você era vulnerável, imagine agora cheio do entendimento bíblico. Meu Deus. Então, quando eu cheguei a ter minha filha primogênita, foi muitas situações visíveis e dolorosas. E eu amamentei a minha filha. Eu não fui amamentada, mas eu amamentei a minha filha. E eu fiz assim, uau! Eu posso amamentar a minha filha. Aleluia, Jesus. Eu Rompeu. olhei para ela e disse, o quanto Deus, se Deus, o Deus do meu pai, se o Deus do meu pai me permitiu te criar, eu vou fazer tudo para esse Deus. Aleluia. É, Ana. Ana votou. Então, por isso que muitos olham assim, meu Deus, porque ela não desiste. Foi de Mara pra Ana. Meu Deus! Menina apanha, 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 mas parece que quanto mais apanha a mulher, tá? Já era pra ter desistido. Não desiste. Jogaram no calabouço. Falso testemunho contra a minha vida. Levante. Mas esse Deus que eu sirvo não é porque é de casamento, não é porque é de filho, não é porque é de situações financeiras. Esse Deus que eu sirvo é porque me resgatou desde as entranhas da minha mãe. Aleluia. Ele já era comigo. Ele já era comigo, apóstola, antes de eu ser com ele. Aleluia. Glória a Deus. E aí, vamos finalizar, porque o primeiro você vai dizer sua vida antes de Deus. Era frustração, medo. Antes de Deus você era frustrada. Antes de Deus você tinha medo, preconceito, ódio, pensamento fútil. E o segundo, eu escrevi até aqui para não esquecer dessas frustrações, conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você tem sede como aquela mulher samaritana.
Aleluia. Começa Verdade. a levar Jesus mesmo sem ter nada em casa. Começa, sabe? Alguém olha assim, aposta, uau, essa mulher tem dinheiro. Não! Eu sou cheia da graça. Ô, Aleluia! Glória! Sobre isso! E onde eu vou testemunhar, apóstolo? Eu posso testemunhar um ano inteiro, ainda vai ter testemunho que eu não vou falar. Porque minha vida é um testemunho. Glória a Deus. Minha Eu já passei, nessa fase, eu passei por situações de abandono antes de Jesus. Meu Deus. Frustrações, medo, preconceito, rejeição, Meu Deus. maltrato, abandono. E houve algum culpado? Não! Porque o que nunca poderia me abandonar, nunca me abandonou. Aleluia. E aí, na minha vida agora, tem um nome com D maiúsculo, que nunca saiu do meu livro nem na minha história. Meu Deus. Esse nome é Deus. Aleluia. O Elohim, o El Shaddai. Glória a Deus. E aí eu vou trazer, dentro desse testemunho, essa passagem no livro de Atos, versículo 17, capítulo 17, versículo 25. Aleluia, Jesus. Bem rapidinho, porque é testemunho, mas eu preciso trazer, porque a palavra não pode sair. Aleluia. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a toda a vida e a respiração e todas as coisas. Eu fico até um minuto parada. Eu fico até um minuto parada porque Deus é soberano. Aleluia. Deus é soberano. Glória a Deus. Deus é soberano. A máquina. Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Então, quando ele entra na história, eu tô aqui sentindo a graça, tô me contendo para não só contar o testemunho, porque a vontade é pregar, falar. Porque eu sou uma vida de testemunho. Se ele quisesse, eu não estaria viva. Mas ele quis. Então, eu dou todo lugar para ele. Então, hoje, pastora Ana Mara, o que eu sim é Jesus para você. Tudo. Aleluia. Sem ele, eu não sou nada. Glória a Deus. O que eu passo hoje não é nada diante do que ele fez por mim. Verdade. O que eu sou hoje... Ei, tem alguém aqui que precisa entender isso. Você tem que reconhecer a sua paternidade. Aleluia. Quando você reconhece a sua paternidade, Meu Deus. você vai saber dizer não e também vai saber dizer sim. Aleluia. Você vai saber que o local que você está sendo bem recebida Meu e o Deus. local que você não está sendo bem recebido. Sobre Porque isso. se Jesus é na minha e na tua vida, até aqueles que não crê, vai passar a crer. É. Então, vocês estão diante de uma pessoa apóstola que Meu Deus. tem testemunhos desde o ventre da sua mãe até o dia de hoje. E aí, hoje você passa por alguma situação? Passo, mas tudo isso é pequeno É. diante do que Deus é comigo. É verdade. Então, minha apóstola, é verdade. Eu quero dizer que essa live que está acontecendo aqui hoje, uma mulher chamada Ana Mara Luz, da cidade de Ituberá, Bahia, está diante de um povo onde poderia ter hoje 43 anos de falecida, mas tem 43 anos de história. Onde em uma cidade chamada Ituberá, Bahia, tinha um homem chamado Dr. Kleber, onde ele viu testemunho de improvação na área espiritual ser transformado. Meu Deus. E hoje, seu testemunho não vai ficar só. Você que está aqui. Para você. Um dia alguém vai abrir essa sala como o apóstolo abriu.
falar do amor de Deus. E você vai falar não chorando, mas você vai falar se alegrando e testemunhando do seu próprio testemunho. Porque hoje eu, pastora Ana Mara Luz, declaro na sua vida restituição. Ô, Glória! E que você reconheça a sua paternidade. Que você entenda, onde você chegar, não é nível de um homem formal, não é nível de autoridades qual cabível do homem, mas é a obediência daquela pessoa que tem, sabe, como a apóstola hoje aqui, a apóstola Maria, ela está debaixo de um comando. E ela obedeceu à voz do comando de Jesus. E é por isso que eu estou aqui. E eu estou aqui, apóstola, e vou declarar na sua vida, minha querida, amada irmã. Não conheço a senhora, mas os céus não representam. Digo à senhora diante da sociedade o que Deus vai fazer a partir desse dia de hoje. Ah, pastora Ana Mara, é porque a senhora não. É porque a senhora reconheceu que sobre uma pessoa improvável tem algo para trazer e ser distribuído. Deus está dizendo hoje, o acesso que estava fechado está aberto. Aleluia. O acesso que Deus vai fazer na tua vida, mulher, que a senhora já sabe, não precisa nem falar muito, vai estar liberado a partir de hoje, diz o Senhor. E te digo muito mais ainda, através desse testemunho, Deus vai fazer frutificar não só na minha, como na vida da senhora também, no nome de Jesus. Esse testemunho, amados, eu poderia até elaborar mais na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida profissional, na parte espiritual, onde Deus me chamou para advogar aqui nessa terra como pastora, mas eu vim trazer a minha paternidade, porque se você não descobrir a sua paternidade, você não vai conseguir trazer sobre você aquilo que é de direito seu para conduzir a vida de alguém, porque se você não perdoa a sua paternidade, não entende a sua paternidade, você vai ser uma pessoa que vai ferir, você vai ser uma pessoa que não vai saber perdoar, você vai ser uma pessoa que não vai saber distinguir, tudo é você, vai ser eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e para Deus não tem isso. Para Deus há liberdade no Espírito Santo. Se não teve para você, você vai dar para alguém. Meu Deus. É por isso que eu mostrei minha filha quando eu estava dando a mão. Porque eu não tive, mas eu estava dando. Meu Deus. Eu não tive quarto, mas eu dei quarto. Rompeu. Eu não tive comida todos os domingos, mas todo domingo a minha casa tem um domingo. Não é porque eu tinha uma calça jeans que minha filha tem que ter uma. Meu filho tem que ter uma. Porque a mudança de vida. Porque o que eu passei, minha filha tem que passar. Para com isso. Rompe. Porque alguém passou, apóstola. Porque alguém passou essa... Não. Não. Quando você vê alguém falando isso, essa pessoa, apóstola, não foi reedificada. Sim. Essa pessoa não reconheceu a sua paternidade. Sim. E o que é paternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus? Meu Deus. Somente Deus é suficiente. Tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de pai. Quando a pessoa tem dificuldade de reconhecer e chamar ele de pai, você já identificou que essa pessoa tem problema com paternidade. Se você não coloca Deus, porque foi eu. Se Deus não. Minha mãe é assim. Não, eu amo minha mãe. Meu pai, no ano de 2013, quando eu me converti de verdade. Meu Deus. Porque eu fiquei 4 anos sem poder tomar ceia, porque eu era casada, eu morava com meu esposo que não era casado. Então, eu digo que eu me converti de verdade mesmo. Eu fui uma mulher de Deus em 2011, né? Em 2012, Deus ele trabalhou na minha vida de uma forma generosa. Aí Jesus chegou na minha vida assim. Ame aqueles que um dia você achou que te odiou. Meu Deus. Ajude aqueles que um dia você achou que não te ajudou. Meu Deus. Olha aí, papai está ensinando hoje, hein? Então, minha mãe
meu pai, meu esposo e toda a minha parentela. Hoje, sabe como minha mãe me chama? Minha filha, dentro de você tem uma leoa. Teve que reconhecer. Ela chora. Meu Deus. Há um ano atrás, ela deu como morta. E o Senhor disse assim, dê vida, porque eu te dou autoridade. Glória a Deus. Dentro de um hospital, minha mãe teve uma trombose, onde esse coágulo passou para o pulmão. Para você ver um dos milagres de alguém que eu achava, quando na minha infância, que não me amava. Meu Deus. Ainda da cor escura, minha mãe era uma cor mais clara, mas não era isso. Era o sentimento. Mas depois eu descobri que essa mesma pessoa era frustrada. Ela não teve uma paternidade também. Sim. Ela repetiu contigo aquilo que E fizeram. eu não repeti com meus filhos. Glória. Quebrou o ciclo. Jesus está em mim. Aleluia. Minha apóstola, eu estou aqui regozijada. E a senhora está entendendo, porque eu sei que a senhora está sentindo. Deus E eu é sei quem está aqui lindo. nessa live também. Deus é lindo. Oh, meu Deus! E é o tempo da paternidade de Deus. Porque Deus nos deu um comando para, né? Eu atendo bastante pessoas, né? E Deus nos deu um comando de tratar a paternidade. Quantos estão em nosso meio e não conhecem o Senhor como Pai? Quantos estão com cargos, lideranças, posições e ainda não conhecem Ele como Pai? Ainda não teve encontro com Ele. Só tem o título, só tem uma posição, mas não tem relacionamento de paternidade. E o Senhor vem nos dando para esse tempo agora essa direção de tratar a paternidade de muita gente. Então, hoje o Senhor está usando a vida da senhora para trazer esse tema que poucos abordam, poucos falam, e quantas pessoas dentro das nossas igrejas ou fora delas estão, ou já teve, ou tem problema de paternidade. O primeiro deles, a rejeição. A rejeição, o abandono, o abuso, a violência, os traumas. Eu lido com isso a semana toda. É real. Eu sei do que a senhora está falando. Eu lido com pessoas de todos os lugares do mundo que procuram, né, a gente para ajuda. E os relatos são esses. Paternidade, abandono, rejeição, abusos, traumas. Eu atendi uma moça, uma pastora, se eu não me engano, ela era de um outro país, eu não me recordo qual, mas ela era de fora. E ela passava por ciclos na vida dela que começaram e iniciaram aos 4 anos de idade. Qual é o ciclo? Abuso sexual. E quem foi? Própria casa. Parentes, os próximos. E isso começou aos 4 anos. Ela foi crescendo com isso. Foi crescendo em várias fases da idade dela. Ela passava por esses ciclos. E era algo que acontecia que aonde ela ia, isso acontecia com ela. Ela chega na fase de adolescência, começa a namorar, né? A fase de adolescência para completar maioridade, ela começa a namorar. E todos os namorados dela, eles vinham já com a intenção de violência. E ela foi crescendo, foi crescendo. Hoje, uma mulher adulta, quando me procurou, né? Não cito o nome aqui, até porque já tem tempo. E ela, na fase adulta, passando por isso. E aonde ela está, isso acontece com ela. E quando acontece, ela já não luta mais. Eu estou falando de uma pastora. Eu estou falando de alguém que lidera igreja. Eu estou falando de alguém que lidera pessoas, e não é poucas. Eu estou falando de uma mulher que tem um projeto de curadas para curar, mas que não está curada. Que está vivendo ciclos e ciclos de anos da vida dela de violência sexual. E ela me procurou. Adulta, ela está num ponto de ônibus. Se estiver sozinha, aparecer um homem, ela já sabe o que vai acontecer com ela e ela não reage mais. Não trate trauma com normalidade. Não trate trauma com nada a ver.
Não trate trauma. Ah, ninguém me olha, ninguém vai me ajudar, ninguém vai me estender a mão. Mulher, homem, desperta. Acorda. O Senhor hoje está trazendo essa live de testemunho para despertar pessoas aqui. Tem gente que não dá nada, minha pastora, por uma live de testemunho. Como eu disse e repito, eu não tô aqui para ganhar dinheiro, eu não tô aqui para ganhar seguidor, eu não tô aqui para ficar famosa, eu tô com a minha cara lavada, tá vendo? Não tem nem maquiagem, tá vendo meus cabelos brancos? Sabe por quê? Essa live aqui é do Senhor. É para a senhora, é para outros que têm testemunho com ele, que conhecem ele. Eu não tô falando de gente que inventa história. Eu não tô falando de gente que usa técnicas. Eu não estou falando de gente que usa conhecimento. Eu não estou falando de gente que usa pauzinho para impressionar pessoas ou para emocionar pessoas. Eu estou falando de gente que conhece ele como pai. Aleluia! É isso gente aí. que sabe quem ele é, o que ele faz, como ele se apresenta na vida de um ser humano. Quando ele falou assim, faça essa live para mim, você acha que eu gosto dessa exposição aqui? Botar minha cara em live para as pessoas? Não gosto, gente. É meu particular. Quem tem que brilhar é Jesus. Mas ele falou, você vai fazer uma live para mim no Instagram 3 horas da tarde, até o horário, gente. Foi ele que falou. Aleluia. E Glória é testemunho. Chama meus filhos e filhas para falar de mim. Por quê? Qual foi o comando dele? As pessoas não acreditam mais que eu faço. As pessoas não acreditam mais em mim. Elas acreditam no homem, elas acreditam nas palhaçadas, elas acreditam no espírito do engano, mas elas não acreditam em mim, que sou pai, que sou criador, que eu amo, que eu cuido, que eu zelo. Mas eles não querem ter relacionamento comigo. E enquanto isso, norte, sul, leste, oeste, nações estão sofrendo. E aí o Senhor falou assim, faz a live. Porque o meu nome será glorificado. O meu nome será exaltado. O mundo me conhecerá através daquilo que eu tenho feito na vida dos meus filhos. Amém. Então hoje, a senhora falou aqui, a improvável. E eu quero dizer para a senhora, quando o céu ignora os currículos, o céu está ignorando currículos no dia de hoje. O Senhor não quer saber quantas faculdades você fez. O Senhor não quer saber quantos PH você tem. O Senhor não quer saber quantos mestrados você passou. O Senhor não quer saber se você fez teologia, se você é teólogo, se você é psiquiatra. Não, 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 não. Porque os teus currículos não me impressionam. Deus escolhe os improváveis. Tem improvável aqui? Improvável, tu está sendo alcançado hoje, improvável? Está sendo alcançado porque o Senhor não quer moldes. O Senhor não quer rótulos. Não, 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 não. Ele quer os improváveis. Os improváveis vai ter a marca dele. Os improváveis vão exalar o perfume santo dele. Os improváveis irão manifestar a glória de Deus. Aonde eu te enviar, Ana Mara? Aonde eu te colocar, eu te levo às nações, eu te levo aos estados, eu te levo a lugares que todos ao teu redor não entendem o que eu faço, mas eu não devo explicação. Por quê? Você se entregou. Ô, Jeremias, antes que se fundasse o mundo, antes que tu fosse gerado na barriga da tua mãe, eu já te conhecia e já te formei como profeta das nações. Vou te usar, Jeremias. Vou te enviar, Jeremias. Já coloquei o rolo na tua boca e já ungi as tuas mãos e os teus lombos, Jeremias. Vai. Vai que o meu espírito te sopra hoje, Jeremias. E mesmo que você tenha dúvida, eu estou te soprando hoje. Tem pessoas aqui que estão sendo sopradas, hein? A live não era para nada disso aqui, mas ele faz como ele quer, né? Apóstola. Jesus, segura o tempo, que o tempo está acabando. Aumentando a sua fé, né? E a fé do povo aqui. Glória. Eu fiz vários cursos e todos no meio do curso os professores param para mim e falam assim, o que é que você está fazendo aqui mesmo? Eu digo, Jesus... Céu, minha irmã! Ensino do céu! Esse povo não entende! Ele Não pega entende. coisas loucas para confundir
confundir aqueles que pensam que são. Não preciso, é carta visível, ele que dá a carta, né? Como é que pode um improvável viajar, sair, dar ações? É pessoas que Deus do outro lado do mundo. E outra coisa, apóstola, olha, tem alguém aqui que precisa ouvir isso, em nome de Jesus, é testemunho. Gente, sua paternidade, eu vou repetir de novo, e depois assista esse vídeo e lance, que se vocês puderem compartilhar. Porque como a apóstola falou aí, apóstola, a senhora falou algo fundamental que aconteceu na minha vida. Muitas lideranças, e eu não vou falar qual liderança, não está preparada. Não está preparada. Não estão até hoje. Ali. Isso. Muitas porque meu esposo está frustrado dentro de casa por conta de liderança. Olha aí. Porque ele conhece a mulher que ele tem. E ele sabe o Deus que eu sirvo. Meu Deus. E o que acontece? Eu fui parar, a liderança toda a liderança que eu estava, porque eu não queria atender meu chamado, eu não queria ser pastora. Eu não queria ser pastora. E aí eu ia ficando pastor. E cada lugar que eu ia era estreito, apóstolo. E o Senhor falou, enquanto você não entender, você vai ser oprimida nesse lugar. Eu vou permitir a situação. Castra! E papai vai permitir. E aí tem coisas assim, apóstola, que vai falar, Deus está nos mostrando, porque como Deus, Ele é nas nossas vidas. E só que nós somos obedientes, a gente nunca vai se levantar contra um ungido. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Quem é obediente não se levanta contra um ungido. Não. Por mais que eu esteja errada, se a apóstola tem uma unção sobre a vida dela, eu não vou desfazer da unção dela. Meu Deus. Eu vou dizer, Deus, eu não vou debater com a sua filha. Mas o Senhor sabe quem ela é, ela sabe quem sou eu. Mas eu jamais vou discutir com o apóstolo. Por quê? Porque Deus, ele traz de dentro para fora. Então, apóstolo, as frustrações. Finalizando aqui. As frustrações, o medo. Porque eu já tive isso tudo. A única coisa, apóstola, que eu não fiz foi ser rebelde. Meu Deus. Mas eu passei por tudo. Violência, aflições, medo, preconceito, afastamento da sociedade, comer resto de comida no prato. Meu Deus. Mas não era comer resto de comida na panela, não. Pegava o resto da comida que estava no prato e botava para eu comer. Por que isso? Né? Esther, para entrar na presença do rei, não foi de qualquer jeito. Alguém educou ela. Meu Deus. Sim. O que eu passei, o que eu via... Teve discipulado. Eu fui disciplinada. Esther também foi. E aí o que acontece? Quando eu chegava diante das pessoas, sim, senhor, sim, senhora. E isso eu tenho comigo até hoje. Sim. Para uma pessoa mais velha, eu, sim, senhora, sim, senhor, a senhora. Sim. Aí tem gente que fala que eu não sou sua tia nem seu tio. Eu digo, isso é respeito. É respeito. Então, o que acontece hoje entre nós? Deus está falando com alguém aqui. Entenda a sua paternidade. Meu Deus. As suas frustrações não vai poder paralisar o que Deus tem para você. Meu Deus. A não ser você mesma. Então, rompa a barreira. Saia desse estágio de vítima. Saia desse estágio de amedrontada, de amedrontado. Saia desse estágio de que ninguém te olha, ninguém te vê. Saia desse estado. Saia dessa situação que a liderança não presta, que alguém não... Não! Deus está chamando você e Ele tem encontro com você. Ele teve encontro comigo, Ele teve encontro com a apóstola. Ele está tendo encontro com você. Eu vou dizer mais. A apóstola, no mês passado, no mês de agosto, era impossível meu primeiro passaporte, meu visto para a América. Era impossível porque eu não tenho dinheiro na conta. Em 2013, Deus me tirou do trabalho. Ele disse, a partir de hoje, eu sou teu sustento, eu sou teu patrão. A partir de hoje, você não tem noção não, eu vendi dentro de ônibus. Eu saí para vender dentro de ônibus, eu pregava dentro de ônibus. E aí chegou um ladrão, um filho do diabo mesmo, que estava sendo usado pelo diabo. Disse assim, olhou para mim com a arma e disse assim, você é desobediente, porque você tem luz. E o seu dono disse que ele é seu patrão. Pegou e me tirou, eu com minha filha de dentro do ônibus. Sabe o que é isso? Porque eu estava desobedecendo para alguém dizer assim, eu que estou te dando. Porque, apóstola, ninguém sabe o que é semear em uma obra. Ninguém sabe o que é semear em uma vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Ninguém sabe, porque se você souber o que é semear, você colherá com alegria. Deus está dizendo aqui, ó, quando você planta,
você colhe. Se você planta bem, você colhe bem. É verdade. Imagine você plantar na vida de uma terra fértil. Deus está... Eu vou falar, eu nem gosto de falar essas coisas, mas se Deus está mandando, eu vou falar. Sabe o que acontece? Você não sabe a terra fértil. Tem alguém que engana, tem o falso profeta. E eu não vou mentir para você, porque tem que haver o joio e o trigo. As pessoas têm que olhar para mim e você tem que distinguir quem são elas. E como é que você vai distinguir? O Espírito Santo te mostrará. Essa pessoa vai ter raiva de você. Essa pessoa não vai suportar você. E o que é que tá com ela? Você vai distinguir. Aí você vai dizer, todo mundo dá risada pra mim. Não, nem todo mundo vai dar risada pra você. Nem todo mundo vai suportar você. Aí pega a bagagem da infância lá atrás. Eu pego a bagagem que tá lá atrás e começo a resumir pra você. Eu andava de cabeça baixa. Quem tá no começo comigo aqui tá pegando. Eu andava de cabeça baixa porque eu tinha medo quando olhava pra mim. Quando alguém vinha me abusar, eu ficava de cabeça baixa, me abusava, me violentava. E aí aqueles olhos já estavam fixados sobre mim. Eu já sabia que aquela pessoa fazia mal. Hoje não, hoje eu parto pra cima. Porque o que está sobre a minha vida é maior. Eu parto para cima mesmo. Se Deus está dizendo que está comigo, eu vou. Eu saio de Salvador, Bahia, eu vou para Itália. Se eu saio de Salvador, Bahia, eu vou para Inglaterra. Eu vou para onde Deus me mandar. Deus é Deus na minha vida. Aí cadê fulano? Fulano não me deu vida. Quem me deu vida foi quem me chamou. Aleluia! Ele não vai me abandonar. Pode uma mãe me abandonar, pode o pai me abandonar, pode um tio me abandonar, pode quem quiser não gostar de mim. Só não pode me deixar Jesus. Meu Deus, só não pode me abandonar Jesus. Deus está falando com alguém aqui. Você tem olhado para sua esposa, você tem olhado para seu esposo, você tem medo da sociedade, de mostrar que está todo bonitinho e bonitinha e não está fazendo o que Deus mandou. Mas nessa tarde Deus te chama pro deleito. Ele te chama pro dovasse, abede canturibiaba navacei. Ele te chama assim, olha, ó homem, ó mulher, eu não te chamei para você ser palco. Eu te chamei para você ser, aleluia, causador de aleluia, de poder e autoridade no meu nome. Pisar em serpente, escorpião. Alguém tem que olhar para você. Alguém tem que olhar para você e te odiar. Alguém tem que olhar para você e não gostar. Alguém tem que olhar para você e caluniar. Alguém tem que dizer assim, eu não suporto ela, eu não suporto ele. E aí você vai usar autoridade. Aí chegou Jesus na minha vida e eu finalizo aqui esse testemunho. Jesus chegou assim, minha querida. Chegou na frustração, no medo, no cansaço. Chegou onde ninguém dizia que poderia fazer. Alguém disse assim, não presta para nada. Vai morrer, vai ficar pra titia. Jesus disse, mas se ela me servir... Meu Deus! Aí eu entro no lugar, apóstolo, entra no cenário, onde alguém não dá nada, vem alguém lá de cima e diz assim, ei mulher, assim diz o Senhor, te conheço desde o ventre da tua mãe, chegou o tempo de eu te exaltar. E aí alguém não entende, alguém não compreende, mas eu entendo. A frustração sai, o medo sai, o cansaço sai, o desespero sai. Eita, meu Deus, os demônios que eu via, eita, as caras feias, os olhos feios, tudo hoje serve pra mim. Quando alguém olha assim pra mim, eu vou tirar teu óculos. Desfaz de mim. Desfaz. A questão é... Peraí, minha apóstola. Ana Clara. A questão é... Deixa a mão ali, minha filha. Eu tô na live, me ajude. Aí, então, o que acontece é porque o povo assim que me conhece, tudo fica me chamando, apóstola. Ela me chama pastora, me chama pastora. Então, o que acontece? Eu vou finalizar aqui. Vou finalizar para que você possa entender o que Deus está falando aqui. Quando você vê uma pessoa ousada, ela não tem frustração mais. Ela sabe que o nível dela é o céu. Sobre isso. Ela não tem medo de cara feia. Ela não tem medo que você não gosta dela ou não gosta dele. Entra na fila. Entra na Ela não tem medo. Minha porra. Ela não tem medo de frustração. Gente, o povo tá me chamando aqui. Chega a gente aqui para orar. Toda hora. Então, o que acontece? Eu vou finalizar, minha apóstola, acreditando, agradecendo essa oportunidade. Porque assim, a gente vai preparar outras. Eu ainda vou falar com ousadia. Eu vou falar ainda com mais ousadia, porque... Na outra a gente dá lugar. Eu vou falar ainda assim com mais ousadia, com mais tutano, sabe? Porque eu tenho meu jeitinho de falar, meu jeitinho de andar.
sabe? Eu sou muito assim, cautelosa no que eu vou dizer, né? E muito se engana com isso. Dê aquele gentil mansinho, mas o que se o Espírito Santo mandar dar pancada, eu dou pancada, tá bom? E se o Espírito Santo dizer assim, se cala, eu se calo. Se o Espírito Santo mandar dizer assim, fica murchinha, eu fico murchinha. Se o Espírito Santo falar assim, não profetiza, eu não profetizo. Mas se ele mandar profetizar, eita, meu Deus, é muita ousadia em cima de uma pessoa só. Então, nessa tarde, eu quero declarar na sua vida, Amém. né? A gente tem que ser espontânea, tá bom? A crente não é. Eu aposto lá, eu queria ser assim, ó. Paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. Gostaria de ser assim. Mas Deus não me quer assim. Deus não me quer espontânea. Eu dou risada. E eu brinco. Eu rio até com aquele que diz assim: pastor, eu tô te pedindo perdão. Eu falei mal da senhora, minha filha. Já não pediu perdão? Pai, sério. Pai. Agora, minha filha, eu vou ser sincera com você. Eu não vou poder fazer o que eu fazia por você antes. Porque o Senhor disse que a gente tem o direito de escolher. E eu estou escolhendo a te amar, mas não permanecer. Entende? Então tem um processo que a gente vive. Então vamos lá, tá bom? Porque vai contar o que quer, vai dizer o que quer, mas depois Deus se apresenta. E terrível é aquele, Deus, quando entra na vida de alguém. O diabo, ele entra, Deus tira, mas quando Deus entra... Então eu finalizo aqui declarando para você, gente. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. Chega em Tuberá, se tiver alguém aqui de Tuberá, chega em Tuberá. Eita, meu Deus do céu, uma profeta da última hora. Tá aqui. Eu vou chegar lá no ano que vem, no final do ano eu vou estar lá em Tuberá novamente, porque agora eu vou entrar como pastora, eu entrei como missionária, eu vou voltar como pastora, para a honra e glória do Senhor, e o nome do Senhor ser glorificado, tá bom? Então, minha apóstola, eu quero agradecer a senhora, dizer que é tão poderoso o poder de Deus. É como eu falei, eu queria ser uma pessoa menos espontânea, eu sou muito, sabe? Eu queria ser uma pessoa assim, bem botar, sabe? Mas eu sou assim. Não. Jesus não te chamou para ser assim. Não. O molde é dele. Assim. É ele que coloca o molde. Não. Então, os improváveis. Ele vai usar do jeito que ele mandar um ministrar em um lugar com 3 mil pessoas, eu ministro. Se ele mandar ministrar com uma pessoa onde tem 10 mil, eu ministro. E se tiver um, eu ministro também. Daí. Eu faço como tivesse um, como tivesse 100, como tivesse 100, como tivesse um. Para mim não tem diferença. Se é para falar de Jesus, eu vou dar lugar. Tá bom? Então a presença de Deus está aqui. Firmina. E na sua vida também, minha querida. A presença do Senhor. Gente, essa live era para ter compartilhado mais. Mas enfim, vai chegar na mão daqueles que têm direito. Minha apóstola, um abraço no seu coração. Amém. Beijo. Muito obrigado. Vamos marcar outra a gente dá lugar. Aí não vai ser live de testemunho, vai ser para a gente pregar, profetizar, dar lugar. Amém? Eu aqui agradeço a senhora por aceitar, né, de compartilhar um pouco da sua história. A todos os amados irmãos que participaram, você que entrou agora, você que entrou depois, perguntaram aqui na live se ela fica gravada. Sim, todas as lives aqui ficam gravadas às quarta-feira e ela sobe para o YouTube também. Então compartilha, marca alguém. Tenho certeza que Deus vai falar. Eu deixei aí o número de WhatsApp e a gente tem uma sala toda quinta-feira, 10 horas da noite, horário de Brasília. Nações se reúnem nesse quarto de guerra, tá? É quarto de guerra, toda quinta-feira, 10 horas. Chama lá que vai ser compartilhado o link para você e você vai entrar. E aos sábados também, 10 horas da manhã, pelo Meet, Destravando Destino. É uma sala também profética, oração, palavra e testemunho. Amém? Deus abençoe vocês. E hoje também tem uma aula de intercessão. Quem quiser participar, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Amém? Beijo, shalom, e até a próxima. Tchau, pastora. Beijo. Tchau.